Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor. Estamos aqui para gravar o nosso segundo vídeo e nós vamos tratar sobre a doutrina da eleição, Dentro da doutrina de salvação, nós tratamos na perspectiva da eleição. E a eleição diretamente trata sobre a escolha de Deus, aquilo que nós chamamos de predestinação. O próprio Paulo vai dizer que ele nos predestinou à salvação desde a fundação do mundo. Ele nos salva. É uma escolha divina. A discussão é que, nesse fato, no contexto da eleição, se dá sobre aonde que entra o direito de escolha do homem. Aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, por exemplo. Há quem acredite, no que tange à eleição, de que o homem não tem participação alguma, ou sequer tem livre-arbítrio. Deus escolheu alguns para salvação e outros para perdição e pronto. Ele elegeu. É uma eleição pré-definida, de ordem exclusiva de Deus. Contudo, outros que defendem a participação ali por meio do livre-arbítrio, que é esse direito de escolha de Deus, vai dizer que se assim Deus o fizesse, ele estaria manipulando ou tratando os homens como meras marionetes. Quando na verdade, usando aqui novamente a expressão paulina lá de Efésios 2, no capítulo 8, no versículo 8 e 9, Paulo vai dizer que a salvação é pela graça, fato. Ou seja, o que Paulo está dizendo que é pela ação de Deus, pelo favor de Deus. Isso é indiscutível, como eu disse no primeiro vídeo. Porém, Paulo vai dizer que é através da fé. E aí a fé, ainda que gerada por Deus no nosso coração, ainda que gerada pelo Espírito Santo por meio do convencimento, ainda que gerada pelo próprio Deus a fim que compreendêssemos o seu plano e o seu projeto, de fato é algo que perpassa por nós. Então essa salvação, ela vem de Deus, ela é uma ação de Deus, essa eleição à salvação é uma ação exclusiva de Deus. Deus elegeu o homem para isso. Agora, quando que isso acontece? Quando que essa eleição se concretiza? Quando que isso fica claro? Segundo a orientação paulina, através da fé. Então a fé é o meio, é o caminho que a gente descobre isso, que nós de fato experimentamos e passamos a tomar posse, digamos assim, e viver debaixo dessa eleição. Assumirmos esse lugar de eleitos, de convidados e chamados por Deus. Dentro dessa perspectiva, surge aquela palavrinha de predestinação. Por exemplo, nós temos a predestinação simples, que compreende que Deus predestinou aqueles que deveriam ser salvos, sem predeterminar aqueles que deveriam ir à perdição. Nós temos aquilo que nós podemos chamar de predestinação dupla. Ou seja, o que seria isso? É de fato, Deus não só escolhe aqueles que deveriam ser salvos, como também escolhe aqueles que deveriam ir à perdição. E ele determina de fato isso na eternidade, segundo o seu beneplácito, extremamente segundo a sua vontade. É algo que ele determina. Isso nós vamos chamar de predestinação dupla, porque, diferente da simples, já é uma atuação de Deus decidindo quem vai ser salvo e decidindo quem estará perdido. Tem a predestinação absoluta, que defende o fato de Deus escolher aqueles que deveriam ser salvos e também escolher os que deveriam estarem perdidos. Com uma diferença. Na predestinação absoluta, o que se acredita de fato é que o homem salvo, todas as coisas na vida dele, vai cooperar para que ele encontre a salvação. Não há nada que esse homem faça que possa fazer com que ele, de algum jeito, tropece na graça, deixe de encontrar ou alcançar a fé em Cristo. Em contrapartida, numa outra perspectiva, nessa predestinação absoluta, o homem que não foi eleito, não foi escolhido, não está sobre essa eleição, não há nada que ele faça que o possibilite encontrar a graça. De fato, este homem eleito vive sob o efeito da graça irresistível. A graça o alcançará, não importa
a vida que ele leve e o tempo que dure. O homem não eleito, segundo essa perspectiva da predestinação absoluta, ele não será alcançado em hipótese alguma. Há alguns intérpretes bíblicos que, ao ler Romanos capítulo 8, versículo de número 28, vai dizer que é justamente disso que Paulo está falando ali, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas expressões mais próximas do original vão dizer que Deus faz todas as coisas cooperar. Alguns vão defender que, de fato, para os eleitos, todas as coisas cooperam. Para os não eleitos, todas as coisas cooperam para que eles tropecem, não compreendem, em hipótese alguma, a graça e a majestade divina. Agora, existe uma outra linha, que é inclusive apresentada por Wayne Grudem, que ele chama de predestinação por meio da presciência. Nesse caso, Grudem concorda com a base estrutural da doutrina da eleição ao dizer que é uma obra exclusiva de Deus, realizada com sucesso por meio da pessoa de Cristo, manifestada, fundamentada no amor e manifestada na graça de Deus para todos os homens, para possibilitar a todos os homens esse caminho. Contudo, esse homem só descobrirá isso por meio da fé. Ou seja, ele defende que Deus, de fato, é o grande idealizador dessa salvação, que Deus, de fato, é aquele que estrutura ela por meio de Cristo e realiza ela no Calvário. Contudo, ele não entende que Deus condene alguns diretamente ao inferno, fazendo até, inclusive, que esses já condenados não consigam, em hipótese alguma, encontrar a salvação por meio de Cristo. O que ele se defende, o que ele entende é que essa eleição ela é realizada na presciência, no pré-conhecimento de Deus, decidindo antes da fundação do mundo salvar o homem em amor e por meio de sua graça bendita, através do sacrifício vicário de Jesus. Porém, no entanto, entretanto, a porta deste caminho, a porta desta salvação está aberta para todos todos aqueles que aceitem ou de fato decidam ouvir o convite de Jesus a participar do banquete da salvação. Assim, nós encerramos esse vídeo. Fique na paz. Deus te abençoe.